Bem-vindo a uma jornada que pode muito bem redefinir o significado da sua vida. Todos nós temos o poder dentro de nós para moldar nossos futuros, para talhar os hábitos que nos prendem e revelar a obra-prima do nosso verdadeiro potencial. Vamos começar com um hábito que silenciosamente corrói nosso tempo: a procrastinação. Lembre-se do aviso de Sêneca: enquanto desperdiçamos nosso tempo, hesitando e adiando, a vida está escorregando. A procrastinação não é apenas sobre ser preguiçoso ou desorganizado. É um adversário matizado, muitas vezes enraizado no medo do fracasso, no desejo de perfeição ou até na falta de objetivos claros. Está na hora de confrontá-la, de definir alvos precisos e alcançáveis e de dividir esses alvos nas menores ações possíveis. Lembre-se, a jornada de 1000 milhas começa com um único passo. À medida que avançamos, é crucial navegar pelo labirinto digital que são as redes sociais. Não deixe o mundo virtual roubar seu tempo sem dar algo em troca. É como o Epiteto disse: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir 2 vezes mais do que falamos. Estamos ouvindo o mundo ao nosso redor ou apenas o eco da internet? Limite seu uso. Cuide do que segue e garanta que as redes sociais sejam uma ferramenta para a conexão, não uma muleta para a evasão. Com o tempo recém-adquirido ao gerenciar a procrastinação e as redes sociais, é vital estar atento ao diálogo interno que ocupa nossas mentes. A autoconversa negativa pode ser tão prejudicial quanto qualquer crítico externo. Marco Aurélio nos lembra: nossa vida é o que nossos pensamentos a fazem. Ao mudarmos conscientemente nossos pensamentos de negativos para positivos, criamos um ambiente em que podemos prosperar. Isso pode ser particularmente desafiador quando o encanto do perfeccionismo nos chama. É o canto da sereia, nos seduzindo com a promessa de impecabilidade, mas em vez disso entregando um estresse sem fim. Esforce-se pela excelência, não pela perfeição. Como Sêneca colocou de forma eloquente, a verdadeira perfeição é sentir-se imperfeito. Na busca por uma vida desacorrentada por hábitos contraproducentes, você inevitavelmente encontrará o medo do fracasso, mas considere-o um companheiro, não um inimigo. Reconheça que o único fracasso verdadeiro é não tentar de todo, pois nas palavras do estoicismo, aquele que teme a morte nunca fará algo digno de um homem vivo. À medida que você cresce, pode se tornar aparente que nem todos os relacionamentos apoiam sua jornada. Relacionamentos tóxicos drenam energia e distraem do autoaperfeiçoamento. O estoicismo ensina a importância de nos cercarmos de boas pessoas. Como Sêneca disse: associe-se àqueles que farão de você um homem melhor. A cada passo, a cada hábito eliminado, você se aproxima da liberdade. Abrace essa jornada, sabendo que o caminho para uma vida transformada para sempre está ao seu alcance. Os estoicos acreditavam no poder do autodomínio, então assuma o controle, crie mudanças e caminhe com ousadia para a vida que você merece. A estrada para a transformação é pavimentada com os tijolos da disciplina e autoconsciência. Ao percorrer esse caminho, você deve primeiro estabelecer a fundação enfrentando um inimigo comum: a procrastinação. Ela se esconde nas sombras das nossas ambições, sussurrando contos do amanhã. Um amanhã que muitas vezes nunca chega. Atenda à sabedoria de Sêneca, que aconselhou: não é que temos pouco tempo para viver, mas que desperdiçamos muito dele. Para lutar contra a procrastinação, arme-se com organização e foque no horizonte dos seus objetivos, uma tarefa gerenciável de cada vez. A magia no momento do progresso, não importa o quão pequeno. Após cada pequena vitória contra a procrastinação, seja vigilante, pois aí aguarda outro ladrão sutil do tempo: as redes sociais. Elas prometem conexão, mas frequentemente entregam distração, uma farsa de envolvimento que pode te deixar vazio. Inspire-se no estoico Epiteto, que ensinou: temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos ouvir o dobro do que falamos. Engaje-se com o mundo. Ouça as histórias que se desenrolam ao seu redor
e esteja presente no momento. Gerencie sua vida digital com intenção. Use-a para realçar, não eclipsar, a riqueza da conexão humana. Este equilíbrio é chave para recuperar seu tempo e focar em uma vida bem vivida, uma vida que não escapa de você. Com esses princípios em mãos, vencendo a procrastinação, contendo as distrações digitais, você se aproxima da essência do que é levar uma vida significativa. Os estoicos sabiam que a jornada era uma de esforço contínuo e vigilância, e assim você também deve saber. Sua transformação começou, mas é um caminho que você não trilha apenas uma vez, e sim todos os dias, com cada momento oferecendo uma nova oportunidade de mudar para sempre. À medida que a teia da procrastinação começa a perder seu aperto e as redes sociais se tornam um servo em vez de um mestre, emerge um novo campo de batalha dentro dos confins de nossas próprias mentes. A autocrítica negativa é um adversário tão antigo quanto o tempo, com o poder de abalar os alicerces da nossa autoestima e atrofiar nosso potencial. Mas como o sábio estoico Marco Aurélio nos lembra, a felicidade de sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Portanto, para mudar sua vida, você deve primeiro mudar seus pensamentos. Cultive um jardim de positividade em sua mente e deixe de lado o hábito de autocrítica. Substitua dúvidas por afirmações e medos por uma crença inabalável em seu próprio valor. No entanto, esteja ciente de que, na busca por um eu melhor, outra armadilha espera: a necessidade ilusória de perfeição. Essa busca pode nos levar a um ciclo interminável de insatisfação e sonhos não realizados. É na aceitação de nossas imperfeições que encontramos espaço para crescer. Como Sêneca sabiamente disse, a verdadeira felicidade é desfrutar o presente sem dependência ansiosa do futuro. Aprenda a celebrar cada passo à frente e a se perdoar pelos tropeços. Perfeição não é a ausência de falhas, mas a sabedoria de abraçá-las com graça. E à medida que caminhamos em direção ao crescimento, é essencial lembrar que qualquer transformação também envolve o mundo ao nosso redor, incluindo as pessoas que escolhemos manter em nossas vidas. Deixar para trás relacionamentos tóxicos é um passo corajoso para cultivar um ambiente no qual podemos prosperar. Assim como um jardim prospera com cuidado e bom solo, sua vida florescerá com relacionamentos nutritivos. Epiteto ecoou esse sentimento quando disse: mantenha companhia apenas com aqueles que o elevam. Ao escolher a companhia daqueles que respeitam e inspiram, elevamos naturalmente nossos próprios padrões, e essa é uma mudança que realmente pode durar uma vida inteira. Na busca pelo autodesenvolvimento, deixe estas palavras serem a bússola que o guia para longe dos hábitos que o retiveram e em direção às práticas que o chamam para a sua própria renascença pessoal. Abrace a sabedoria estoica. Mude seus pensamentos, aceite a imperfeição e escolha seus companheiros com sabedoria, pois estes são os passos na magnífica jornada de transformar sua vida para sempre. No solo fértil da positividade, longe das planícies áridas da autocrítica negativa, nossa jornada deve navegar por um caminho muitas vezes mal interpretado, o caminho do perfeccionismo. É crucial discernir este caminho com cuidado, pois se esforçar por uma perfeição inatingível é um empenho que nos entrelaça em insatisfação sem fim. É, como observou o filósofo estoico Sêneca, não o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Em vez de perseguir uma miragem de impecabilidade, busque a excelência por meio de progresso incremental, aprendizagem e adaptabilidade. Aprenda a aceitar a imperfeição natural inerente a todos os empreendimentos humanos e compreenda que nessas irregularidades frequentemente residem oportunidades inesperadas e a verdadeira beleza de nossa humanidade. Fluindo perfeitamente da liberação de tendências perfeccionistas, torna-se aparente o cultivo da resiliência, pois, ao facilitar o controle sobre o perfeccionismo, devemos encontrar a força para abraçar e aprender com nossos fracassos. Epiteto afirmou:
Não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. O fracasso não é uma marca de derrota, mas um degrau para alturas maiores. Um professor cujas lições são profundas e cuja sabedoria é conquistada, não dada. Abrace suas falhas assim como você abraça seus sucessos, de braços abertos e espírito disposto, pois é frequentemente no crisol do fracasso que o alicerce sólido do sucesso é construído. Prosseguindo com a sabedoria de nossos erros, devemos ser seletivos com a companhia que mantemos. Estoicos como Marco Aurélio nos lembram: as pessoas existem uma para as outras. Você pode instruí-las ou suportá-las. É fundamental nos cercarmos de pessoas que nos empurram para a grandeza, indivíduos que nos desafiam e que podemos desafiar em troca. Relacionamentos tóxicos podem drenar energia e nos distrair de nossos objetivos. Eles espelham hábitos que nos prendem às nossas piores versões. O ato de cortar essas influências é semelhante à poda de uma árvore, permitindo que cresça mais forte e saudável. Tome a decisão corajosa de investir em relacionamentos que são nutritivos, suportivos e que refletem o tipo de pessoa que você aspira a se tornar. Abraçando estas lições, passo a passo, você remodela seu destino. Você substitui a busca paralisante pela perfeição com a busca pela excelência. O temor do fracasso com a coragem de aprender e o fardo de relacionamentos tóxicos com a alegria de uma companhia positiva. É assim que se faz a mudança, não em saltos gigantes, mas nas pequenas decisões e nos momentos que definem nosso dia a dia. Os estoicos sabiam disso, viviam isso e o ensinavam por meio de aforismos que sobreviveram à passagem dos séculos, porque falam de uma verdade desvinculada do tempo. A transformação está ao nosso alcance, momento a momento, hábito por hábito. Ao desfraldar as velas da busca pela perfeição impossível, voltemos nosso olhar para o horizonte de nossos medos, principalmente o medo do fracasso. Esse medo pode ser tão paralisante quanto insidioso, muitas vezes enraizado nas profundezas de nossas mentes, projetando longas sombras sobre nosso potencial. No entanto, como o sábio estoico Sêneca declarou, sofremos mais frequentemente na imaginação do que na realidade. Para desmantelar o medo do fracasso, devemos primeiro reconhecê-lo como uma ilusão, um espectro da mente em vez de um preditor do nosso destino. É essencial, portanto, redefinir o fracasso não como uma conclusão catastrófica, mas como um componente vital do crescimento. Pois só quando tropeçamos, aprendemos as lições cruciais que abrem caminho para o sucesso. No processo de confrontar nossos medos, uma constatação fortificante nos chama. Cometer erros é uma experiência humana universalmente compartilhada. Cada passo em falso é um convite para uma sabedoria mais profunda e um espírito resiliente. O imperador estoico Marco Aurélio aconselhou: a melhor vingança não é ser como o seu inimigo. Da mesma forma, não se torne como o seu medo, que confina e diminui você. Em vez disso, destaque-se corajosamente contra ele, transformando o fracasso em um testemunho de sua perseverança e uma marca da história em evolução. É aqui, contra o pano de fundo da coragem recém-descoberta, que a prática estoica do discernimento cresce em importância. Nos capítulos anteriores, olhamos para o externo, os hábitos que formamos, as distrações que entretemos e a companhia que mantemos. Agora, também devemos olhar para dentro. Como Epiteto aconselhou, não é o que você aguenta, mas como você o aguenta, compreendendo que o verdadeiro teste da vida não está na evasão dos desafios, mas na maneira como os carregamos e avançamos. A filosofia do estoicismo não é uma aceitação passiva, mas uma luta ativa e robusta com as complexidades da vida, com foco no que pode ser controlado, nossas ações, reações e atitudes. Assim, começamos a tecer o tecido de nossa transformação, não apenas por meio das ações tomadas, mas também por aquelas suportadas com graça e coragem. É a resistência silenciosa às tarefas difíceis e a aceitação calma das reviravoltas do destino que esculpem os contornos de uma vida notável. Essa resolução estoica,
aliada ao despojamento proativo de hábitos limitantes, nos aproxima cada vez mais da metamorfose transformadora que buscamos. Cada capítulo que completamos nesta jornada marca não um fim, mas o início da próxima fase poderosa. Assim como as páginas se viram, assim também devemos nós, sempre evoluindo, sempre expandindo, pois como os estoicos acreditavam, em nosso poder de remodelar nossos hábitos e nossa relação com o medo, reside o potencial incrível de mudar nossas vidas para sempre, no rescaldo de confrontar nossos medos e reconceituar o fracasso, nos deparamos com o conceito de resiliência, a capacidade de ressurgir das cinzas de nossos medos e fracassos mais fortes e firmes do que antes. Ao embarcarmos nesta fase da jornada, compreendemos que a resiliência não é inata, mas sim lapidada através dos desafios e da perseverança, inspirando-nos na sabedoria de Sêneca, que acreditava que as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Começamos a ver cada dificuldade não como um revés, mas como uma prova inestimável da nossa determinação. Essa resiliência torna-se nosso leme ao navegarmos pelas águas tumultuadas da vida. Não basta simplesmente suportar, devemos suportar bem, pois, como disse o venerável estoico Marco Aurélio, suportar as provações com a mente calma priva a desgraça de sua força e peso. Ao cultivar uma mente tranquila, nos protegemos contra a tempestade giratória da má sorte, garantindo que, mesmo em meio à tempestade, permaneçamos capitães das nossas almas, não vítimas das circunstâncias. Nosso navio de autoaperfeiçoamento segue adiante, impulsionado pela resiliência que desenvolvemos, em direção à maestria do reino interior, nossa mente e emoções. Os estoicos ensinaram que, embora não possamos controlar os ventos ou prever as marés, detemos domínio sobre nossa vela e nosso leme, nossas respostas e nossa vontade. Epiteto resumiu essa capacidade de maneira bela. Você pode não controlar todos os eventos que acontecem com você, mas pode decidir não ser reduzido por eles. É dentro deste domínio interno que podemos transformar não apenas nossas ações, mas nossas reações, moldando nossa realidade de dentro para fora. Ao permanecermos vigilantes no comando do nosso mundo interior, nos tornamos faróis de temperança, coragem, justiça e sabedoria, as virtudes cardeais do estoicismo. Não estamos apenas nos transformando, estamos transcendendo, evoluindo além da soma de nossos hábitos e medos para incorporar uma filosofia que resistiu ao teste do tempo. Neste empenho, cada aspecto de nossa vida se alinha com um propósito mais profundo e nossas ações diárias se tornam um testemunho do nosso compromisso em viver uma vida significativa. Assim, a Sinfonia da Mudança atinge seu ápice não com grande alarde, mas com a confiança silenciosa de quem viajou pelas profundezas de sua alma e emergiu com a serenidade profunda que pode suportar qualquer tempestade. A busca pelo autoaperfeiçoamento não requer plateia além de si mesmo, e nenhum reconhecimento além da paz interior que vem do conhecimento de que estamos sempre avançando. Aqui reside o poder para realmente transformar nossas vidas para sempre, como os estoicos acreditaram, passo a passo, com paciência, coragem, sabedoria e um olhar inabalável sobre a virtude que reside dentro de nós. Enquanto nossa recém-descoberta resiliência talha um caminho através da floresta antes impenetrável do medo e da autodúvida, emergimos em uma clareira expansiva de autocontrole. Aqui, as lições de tolerância e fortaleza interior promovem um profundo senso de autodomínio. É uma compreensão, como personificada pelo filósofo estoico Epiteto, que disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. Ela é conquistada pela desconsideração das coisas que estão além do nosso controle. Isto reflete a ênfase estoica em focar no que podemos mudar e aprender a soltar nosso controle sobre aquilo que não podemos. Esta liberdade através da disciplina se manifesta como um paradoxo libertador. Quanto mais exercemos o autocontrole,
mais libertos nos tornamos. Onde antes havia apenas reações, agora emergem escolhas proativas. Como um cocheiro dominando cavalos selvagens, direcionamos o curso de nossas emoções e desejos, orientando-os para o bem maior e o crescimento pessoal, Marco Aurélio defendeu esse controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. É dentro desta cidadela de autogoverno que as tempestades externas perdem sua potência e o clima interno torna-se sereno. Navegando pelo terreno do autocontrole, encontramos o conceito de riqueza interior. Os estoicos, como Sêneca, aconselharam contramedir a prosperidade pelo acumular de moedas. Em vez disso, eles defendiam uma riqueza de espírito e caráter. A verdadeira riqueza, escreveu Sêneca, consiste não em ter grandes posses, mas em ter poucos desejos. No compasso medido de um coração contente com a simplicidade e a virtude, reside o mais rico tesouro. Assim, a nossa jornada de transformação também se torna uma de reavaliação. Uma reavaliação dos desejos, aspirações e do que constitui o verdadeiro sucesso. Essa avaliação introspectiva inevitavelmente nos leva às manifestações externas do nosso crescimento interior. À medida que nos desfazemos do fardo da validação externa e dos desejos excessivos, nossas ações começam a ressoar como uma nova autenticidade. Elas se tornam extensões dos nossos verdadeiros eus, livres de pretensões ou da necessidade de impressionar. Agimos não por aplausos, mas pelo alinhamento dos nossos valores com nossas ações. Esta sincronia entre princípio e prática é a essência da integridade, um traço que os estoicos consideravam da mais alta estima. Agora, de pé neste espaço de autocontrole, riqueza interior e integridade, a narrativa da nossa vida se desenrola com um significado renovado. Cada capítulo não parece mais uma luta isolada, mas se funde sem esforço com o próximo, construindo uma história coerente e inspiradora. Diz-se que os estoicos viam a vida como uma peça, e nós, em nossos papéis, devemos atuar com convicção. Ao assumirmos este papel de estoico sábio e equilibrado, a transformação se torna não apenas pessoal, mas universal, uma encenação de uma filosofia tão relevante hoje quanto nos tempos antigos. E assim, nossa jornada continua, não em direção a um fim, mas sempre adiante, com cada passo dado em autocontrole e sabedoria, lançando uma sombra longa e proposital que alcança além do eu até o tecido da eternidade. Os capítulos que se desenrolam da nossa transformação revelam um processo de escultura, um cinzelamento do superfluo para revelar a forma dentro da pedra. Nosso autocontrole e riqueza interior tornam-se as ferramentas do escultor. Aprendemos como Epicteto que não são os eventos em si que perturbam as pessoas, mas seus julgamentos sobre eles. Aí reside um caminho para a serenidade, pois suspender o julgamento é libertar-se das correntes da reação. Cada experiência é encontrada com um olhar claro e um coração firme, aguçados na percepção, reservados no julgamento. Um julgamento sensato naturalmente leva à ação com propósito. Cada movimento nosso imerso em intenção. Assim como os estoicos acreditavam, a virtude não é apenas sobre bons pensamentos, mas sobre boas ações. No reino do profundo autocontrole, cada decisão e cada esforço são imbuídos com todo o peso de nossas convicções. Marco Aurélio nos lembrou que tais são os pensamentos habituais, tal também será o caráter da mente, pois a alma é tingida pelos pensamentos. Imagine então uma alma tingida por pensamentos de sabedoria, autocontrole e resiliência. É de tal paleta que uma obra-prima da vida é pintada. O compromisso de agir virtuosamente molda nossos relacionamentos pessoais e nossas contribuições para a sociedade. À medida que nos moldamos na virtude, nossas interações com os outros são transformadas. Nos movemos através de nossas relações interpessoais com a graça e a compostura,
daqueles que não são facilmente perturbados pelo fluxo e refluxo das emoções humanas. O conceito estoico de oikeiosis, o sentido de parentesco com a humanidade, torna-se um farol, guiando nossas interações com compaixão e empatia. Pois, como Sêneca poeticamente colocou, toda a humanidade é uma sociedade, e nessa sociedade global da existência humana, nossas virtudes são a moeda da nossa humanidade. No entanto, como em qualquer narrativa profunda, existem momentos de realização climática, epifanias que mudam paradigmas e iluminam o caminho à frente. Esta transformação climática dentro de nós vai muito além do ganho pessoal. Traduz-se em uma benevolência que se estende aos outros. Não fomos esculpidos na solidão para nos tornarmos estáticos em nossa solitude, mas sim para contribuir para o coletivo maior, o bem maior. A sabedoria que acumulamos e a força que cultivamos não são nossas para acumular, mas para compartilhar, incorporando o princípio estoico da filantropia, o amor pela humanidade. Na esteira de tal realização, partimos para o capítulo final, de incorporar e desempenhar a filosofia. A narrativa da nossa vida assume um padrão quase poético, onde ação e contemplação dançam em uníssono. A transformação, essa evolução do espírito, não parece mais individual, mas um fragmento de um crescimento universal, uma história que se entrelaça através das vidas daqueles que trilharam o caminho da sabedoria. É uma atuação no teatro do mundo, onde cada ato, humilde ou grandioso, ressoa com os ecos do pensamento estoico, impregnando nossa existência cotidiana com uma verdade atemporal, que o verdadeiro trabalho de transformação nunca termina. É uma progressão infinita, uma jornada incessante em direção às melhores versões de nós mesmos, da nossa sociedade e do cumprimento dessa antiga visão estoica, uma cosmópolis de seres racionais unidos na virtude.